Graças a Deus, boa noite a todos. Mais uma vez temos a oportunidade de nos unirmos aqui virtualmente para cultuarmos ao nosso Deus. E eu dou graças ao Senhor por isso, pela sua vida, pela sua participação e pelo privilégio que o Senhor nos concede, né? Quero orar, quero pedir para você orar aí na sua casa também, onde você estiver agora. Não só pela abertura, ao começo desse culto que nós prestamos ao Senhor, mas pela vida da nossa irmã Isabelle Aguiar. Está passando por um problema de saúde agora. Estamos aí em contato com o esposo Anderson, para termos mais informações e sabermos de que forma podemos auxiliá-los. Mas o Senhor já sabe, conhece, está com eles. E nós vamos clamar ao Senhor agora por misericórdia, por graça, pela manifestação do cuidado tão presente dele em todos os momentos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai, nós reconhecemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Está em Tuas mãos, ó Deus, o controle dos nossos dias, da nossa vida, da nossa saúde, o nosso respirar, o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso pensar, o nosso falar. Todo o nosso ser é teu, te pertence, foi criado por ti, para ti, Senhor, a fim de te glorificar e de te servir. Senhor, a nossa irmã Isabelle também é tua e a vida dela te pertence. Nós oramos pedindo que agora, no hospital, o Senhor conceda à tua filha a serenidade, a paz que excede todo entendimento, aquietando-a na convicção de que o Senhor está com ela e de que nada foge do teu controle. Oramos para que o Senhor manifeste o teu poder com cura, com restauração, com vida, com saúde. Oramos, Deus, pelos médicos para que haja um diagnóstico claro, preciso e para que o tratamento, se for necessário, seja bem sucedido. Direciona, Senhor, todos os envolvidos. Abençoa a vida do Anderson, do Enzo, do Miguel, Deus, de todos os parentes e familiares que estão nessa hora apreensivos como nós. Que a boa mão do Senhor permaneça, porque sempre esteve, sempre estará. Permaneça sobre a vida dessa família, principalmente sobre a vida da Isa, Pai. Te damos graças e entregamos também o decorrer deste culto que nós queremos prestar a Ti, ó Deus. Conduza-nos, cuida de todos os detalhes, Pai. Fala conosco desde agora e até o último instante deste nosso encontro aqui, ainda que virtual. Usa a vida do nosso irmão César e de todos mais que venham a participar. Que cada lar, cada casa, cada coração, cada vida, Senhor, que nos acompanha participando deste culto, seja igualmente abençoada, transbordando do agir do Deus, transbordando do agir do Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração, aquilo que nós cremos que o Senhor tem prazer em fazer. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor através dos cânticos, queridos. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com o meu
eu acordar, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim, oh, é o teu querer em mim. Teu querer, Senhor, teu é o querer, teu é o realizar, tua é a honra, a glória e o louvor, teu é o querer e o efetuar. Tua é a glória, a honra e o louvor. Para todo sempre, Senhor. Para todo sempre. Desde o acordar até o levantar. Do dormir ao despertar. É o teu querer em mim. Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor. Há um só Senhor. Há um só Senhor que rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor. Há um só Senhor, e a Ele adoramos. Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor. Há um só Senhor. Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor. Há um só Senhor. Aleluia! Que essa seja a nossa compreensão e, por meio dela, nossa adoração. Aquele que é único e que é o nosso Deus. Aleluia. Jurema, minha irmã, graças e paz. Você pode orar por nós, fazer um período de intercessão pelas nossas vidas, pela igreja, pela nação, por aquilo que o Senhor colocar em seu coração, minha irmã. Amém. Amém. Continuando nessa adoração, também quero colocar um fundo musical aqui, né? Quero nessa hora
Vocês fechem seus olhos e nós vamos continuar adorando Ele na forma de oração. Temos pedidos para colocar diante do Senhor, nós temos tantas coisas para colocar diante do Papai. Oh, aleluia! Há um só Senhor, há um só Rei, e Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor, né? Pessoas nessa hora, no meio de uma consulta médica, que o nosso Deus esteja conduzindo todas as coisas, neste momento ali com a Isabelle, com o seu marido, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo ao coração dos meus irmãos a confiança no Senhor, confiar nele, né? Que tudo Ele fará, tudo Ele é o Deus que está nos controle de todas as coisas. E temos tantas coisas para colocar diante do Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, é nesta hora que nós queremos mesmo, Senhor, esvaziar o nosso coração e encher a nossa mente da Tua palavra, daquilo que nos traz esperança, da palavra do Senhor que nos edifica, que nos traz coragem. Deus amado, Deus querido, nós temos tantas coisas para dizer nesta hora, mas antes de qualquer coisa, nós queremos declarar o nosso amor a Ti e Te agradecer, Senhor, por esse dia, que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos fortaleceu, que o Senhor nos direcionou. Nós queremos Te agradecer. Nós queremos bem dizer o Teu santo nome, dizer o quão maravilhoso o Senhor é, o quão poderoso o Senhor é. E não há outro, não há ninguém semelhante a Ti. Não há ninguém semelhante a Ti, está na Tua palavra. E grande é o poder no Teu nome, nome sobre todo nome. E é em nome de Jesus que nós oramos agora. É em nome do Teu Filho amado que nós oramos agora. Pedimos pela vida da Isabelle, pela vida do Anderson, pelos seus filhos. Pedimos pelo médico que ali estará conduzindo todas as coisas, mas é o Teu Espírito que estará ali, Senhor. Pedimos pelos medicamentos, pedimos por tudo, Deus amado, Deus querido. Que eles confiem no Senhor o tempo todo, que a mente deles esteja cativa a Ti. Deus amado, Deus querido, tire todo medo, Senhor, em nome de Jesus. Mas que eles confiem no Senhor. E nós aqui estamos orando, Senhor, cobrindo esta família de oração. Quantos desafios temos enfrentado. Quero também, Senhor, agradecer ao Senhor pela vida da Cristina, pela restauração dia após dia que o Senhor tem dado nesta vida, Deus amado. Somos gratos ao Senhor. Oh, Deus, obrigado por isso. Obrigado não só pela restauração da vida dela, mas pela restauração de tantos outros que o Senhor ouviu as nossas orações, Pai amado. Muito obrigado por isso. Coloco também diante do Senhor a vida do pai do Betinho ali naquele hospital. Deus amado, Deus querido, abra, Senhor, a vaga que precisa para fazer a cirurgia. Deus amado, e que nesse período, Senhor, venha transbordar do Senhor no coração dele. Senhor, que use pessoas como instrumento em Tuas mãos, mesmo para falar da Tua palavra. Deus amado, Deus querido, sonda aqui este coração, Senhor, em nome de Jesus. Na vida do meu irmão Betinho também, Senhor. Dê forças ao meu irmão. Sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, e a toda a sua família. Peço também, Senhor, pela vida da Dani, Senhor, que fez a cirurgia. Louvado seja o Teu nome, que deu tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Glória a Deus, ela está se recuperando, já está em casa. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Essa canção diz que o Senhor é o nosso guia. Tu és o nosso protetor. Fracos somos, mas é o Senhor que derrama sobre nós o Teu poder, Senhor. O Teu amor, Jesus. Tantas outras pessoas nós temos em mente, Senhor, na vida do Jorge, na vida de tantas outras pessoas, Pai. Obrigado por cada resposta. Obrigada por cada resposta, Senhor, sendo ela do jeito que a gente quer ou da forma que a gente não quer. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus imutável. O Deus fiel, oh, aleluia, esse Deus fiel. Eu quero orar pela vida do meu irmão César, Senhor, nesta hora que vai conduzir a palavra ministrada ao seu coração, mas que não seja ele, que seja o Teu Espírito conduzindo cada palavra, seja o Teu Espírito conduzindo este momento de
culto, Senhor. Nós estamos aqui cultuando a Ti, Senhor amado. É o que nós queremos, Senhor, o transbordar do Senhor sobre as nossas vidas. Que venha o transbordar do Senhor nos nossos corações essa hora. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor. Oro, Senhor, pela vida dele, Senhor, e que nós sejamos, Pai, terrenos, Pai, que vai jogar a sementinha que vai crescer, que vai frutificar em nome de Jesus. Oro, não só pela vida do César, mas pela sua família, Senhor, pela Alessandra e pelos seus filhos. Oro, Senhor, pela vida dos pastores que estão aqui, oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui, cada um com algo no seu coração, que nesta hora se derrame diante do Senhor. Peço pela vida do Deuclésio e da sua família, peço pela nossa nação brasileira, que precisa tanto do Senhor. Oro pelos governantes, Senhor. O Senhor sabe de tudo que nós estamos vivendo, que nós temos passado. Oro pelas crianças, Senhor amado. Eu oro pelas crianças que têm sofrido tanto nesse tempo, por abusos. Eu oro por crianças que têm sofrido violência. Guarda os pequeninos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor pode mudar toda a história, pode mudar todas as circunstâncias. É só o Senhor. E por isso nós confiamos em Ti. Que este momento seja mais um momento precioso, Pai. Oro pela vida do irmão William, pela sua família também. Ah, Deus. Obrigado por este momento tão precioso. E que não seja só este momento de cultuar a Ti, Pai. Que a palavra que for ministrada agora seja uma reflexão todos os dias da nossa vida. E que nós coloquemos em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco, nos ensinado. É o desejo do meu coração. E veio transbordar das águas do Senhor, que corre do trono de glória. Que venha, Senhor, nos encher, Pai, da Tua presença nesta hora. É que eu te peço, que eu te agradeço, e é em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Amém. Amém, meu irmão. Amém. César, meu irmão, boa noite, graças a paz, mais uma vez. Que o Senhor use sua vida como sempre. Amém, amém. Boa noite, gente. Boa noite a todos, graça e paz. Muito bom, muito bom. Deus é maravilhoso e o seu domínio é para sempre. Por isso que nós estamos aqui bendizendo, exaltando ao Senhor. Espero que nós estejamos bem, porque a certeza da presença do Senhor, ela nos conduz a essa paz, nos conduz a essa certeza. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Apesar das notícias, em especial de uma irmã tão querida agora há pouco, o Senhor está no controle e Ele há de cumprir com o seu propósito, e nós bem sabemos que a vontade dEle é soberana. Por isso que nós nos alegramos, por isso que nós exaltamos ao Senhor. Ultimamente, nós temos acompanhado muitas informações, né? E tudo começa dentro do nosso lar. E daí pensando, lar, família, muito tem se falado nesse mês em relação à família, pensando em filhos. E hoje nós somos pais, mas outra hora, ou agora, nós também somos filhos, né? E daí, quando nós olhamos para os nossos filhos crescidos, inevitável nós lembrarmos daquela frase: como o tempo passa rápido, né? Como passa rápido. Ontem era uma criança
enfiando o dedo na tomada. E a gente falava, não enfia o dedo, não enfia o dedo. A criancinha, que hoje já é um adolescente, um adulto, ia lá, desobedecia, enfiava o dedo na tomada, levava um choque. Aí nós falávamos, está vendo? Levou um choque porque desobedeceu, desobediente, levou um choque. E, consequentemente, também nós lembramos de algumas passagens das nossas vidas, quando os nossos pais diziam, não faça isso, na época de adolescência, pré-adolescente, jovem, onde tudo é muito intenso, e os nossos pais, não sai, não anda com tal pessoa, não para em tal lugar, e quando nós desobedecíamos, algo acontecia, e daí nós voltávamos para casa com aquela carinha, né, de cachorro que caiu da mudança, e a mãe, o que aconteceu? Aí a gente contava o que aconteceu, aí a mãe falava, tá vendo? Eu te disse, desobedeceu. Depois, quando a gente casa, são as esposas. Quando nós não ouvimos as esposas, tá vendo? Eu te avisei. Como uma mãe, desobedeceu. Isso é tão real, né? Isso é tão presente. Mas não é assim só agora conosco. Sempre foi assim. O que nos preocupa é esse momento de contemporaneidade, onde não há mais o certo, tudo é muito relativo, e a coisa ela toma uma proporção, e a desobediência, o erro acaba sendo celebrado, e inevitável não falar da morte de um jovem que era celebridade uns dias desses atrás, que ele morreu sendo desobediente. Desobediente ao lapso matrimonial que ele tinha feito. A mais simples cerimônia de casamento, ela tem os seus juramentos, o firmamento da aliança, e essa celebridade morreu violando essa aliança. Morreu em desobediência, contudo, uma multidão o adorando e fazendo homenagem. Isso é louco, isso é uma inversão de valores absurda. Isso é preocupante demais. Porque muitos que nós conhecemos também celebraram a esse rapaz que morreu em desobediência, não sendo fiel à sua esposa. E o mais curioso é que mesmo a esposa dele, sabendo disso, lá no momento do funeral, ela pegou e jogou a culpa para os amigos dele. Isso é muito inversão de valores, né? Mas se a gente não vigiar, se nós não vigiarmos, a gente acaba entrando por esse mesmo caminho. Nós entramos por esse mesmo caminho. Nós deixamos de assumir a nossa responsabilidade. Nós deixamos que a nossa desobediência gere uma justificativa para jogar para o outro aquilo que só cabe a nós fazermos. Minha mãe, por exemplo, ela cansou de fazer isso. Eu nunca era o culpado por ser primeiro filho, primeiro neto. Então, eu nunca era culpado, sempre era culpado o outro. E hoje eu vejo o quanto isso me prejudicou. Enfim, um testemunho pessoal agora, o Senhor me trouxe sua memória. Mas a Esdras não fez isso. Esdras não fez isso. E nós vimos semana passada que mesmo não participando daquele relato, não participando daquela situação que alguns relataram a Esdras, Esdras assumiu para si como povo, como participante do corpo, ele assumiu para si a responsabilidade. E daí nós tivemos uma lição extraordinária de como adorar a Deus, de como orar ao Senhor. Esdras se rasgou diante do Senhor,
arrancou o pelo da sua barba, arrancou o cabelo, arrancou os pelos da sua axila. E o capítulo 9 nos mostra isso, né? Mas enquanto Esdras estava neste momento, algo acontecia. E é isso que nós vamos ver agora. O que aconteceu? O que ocorreu enquanto Esdras assumiu para si a responsabilidade, não culpou a ninguém e como participante daquele povo, ele se rasgou diante do Senhor. E daí nós entramos agora no capítulo 10 de Esdras. E nós leremos assim o Senhor permitindo, do versículo 1 ao versículo 12. Esdras, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Essa porção é que nós vamos nos debruçar nesta noite. É que nós vamos extrair os princípios bíblicos para a nossa vida nesta noite. O livro histórico de Esdras, Antigo Testamento, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, está escrito assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secarias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas, e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasib. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém no 20º dia do 9º mês. Todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então, o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele.
separe-se dos povos vizinhos e de suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você disse. Até aqui. Esses 12 primeiros versículos, eles relatam fielmente aquilo que estava por trás, enquanto o capítulo 9 focou na reação e na oração propriamente dita de Esdras. O capítulo 10, ele expõe toda a circunstância que envolvia aquele momento. Enquanto Esdras, orando e confessando, prostrado diante do templo de Deus, o relato dessa situação e as expressões que Esdras ali, de forma transparente diante do povo, fez, a notícia se espalhou rapidamente. A notícia alcançou a cidade e uma grande multidão se aglomerou no local, inclusive mulheres e crianças. Tudo nos leva a crer que, infelizmente, muitas dessas mulheres e crianças, infelizmente, eram frutos ou faziam parte dos casamentos mistos. Logo, as famílias seriam desmanchadas. Esse foi o grande fator que trazia agonia e tristeza a essa questão que está para ser desenrolada. Muita agonia. Do mesmo modo, nós também podemos crer que muitas daquelas mulheres alegremente tornaram-se hebreias pela fé. Mas Esdras, ele estava ali naquele momento extirpando o pecado. Ele tinha assumido para si a responsabilidade, mais foi dada a ele, no capítulo 7, essa missão, essa comissão, essa incumbência. Esdras não permitiria de forma alguma que o povo continuasse a brincar com a contaminação. Logo após, nós vemos que Secanias, uma pessoa importante, provavelmente, muito provavelmente, um líder dos remanescentes da família de Elão, família essa que tinha retornado com Zorobabel. Elão era uma das famílias mais significativas daquela comunidade pós-exílio. Secanias disse a Esdras: nós transgredimos, fomos infiéis, fomos falsos, nós fizemos errado em não observar as ordens e por isso erramos, por isso falhamos, violamos um juramento. Este homem representava ali todos aqueles que tinham se deixado levar pela falta de observância de toda a lei. Nós vamos ver mais lá na frente que Secanias, ele não fez parte deste movimento, ele não fez parte dessa violação. Portanto, ele teoricamente não tinha culpa. Contudo, ele não se isentou desta culpa. Ele falou em nome do povo. A sua conduta, a conduta de Secanias, mostra uma consciência exemplar, uma firmeza e uma postura a ser seguida. Até porque nós vamos ver lá na frente que o pai e alguns tios de Secanias estavam envolvidos nessa violação. Eles eram culpados dos casamentos mistos. Contudo, Secanias mostra
que há mais consideração em obedecer a Deus do que agradar os seus parentes mais próximos. Dentro dessa consciência, dessa consideração, o próprio Secarias reconhece que ainda há esperança para Israel. Ele não se rendeu ao desespero e ao desânimo, muito pelo contrário, ele aconselhou, e esse aconselhamento era baseado por uma correção que não poderia demorar, uma correção que, apesar de cruel, apesar de dura, era necessária, inadiável. Ele insistiu: devemos executar aquilo que a lei nos orienta. Ele se coloca à disposição de Esdras. Em Esdras, sim, estava a responsabilidade. Em Esdras, sim, estava a habilidade. Em Esdras, sim, estava a sabedoria. Em Esdras, sim, estava a destreza. Em Esdras, sim, havia um investimento da parte de Deus que o revestia de autoridade, até porque o próprio Esdras reconheceu que a boa mão do Senhor estava sobre ele. E o próprio rei da Pérsia deu essa autoridade a Esdras, lá no capítulo 7, no versículo 26. E aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês, a lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com confiscos de bem, ou com a prisão. Esdras tinha a seu favor a lei de Deus e a lei dos homens. Secanias propõe a Esdras fazer um acordo. E o acordo aqui, ele é exatamente: façamos uma aliança diante de Deus. E qual era essa aliança? Mandar as mulheres embora. Um divórcio causado de forma intencional e intensiva. Essa aliança, ela trazia, ou ela traria, a providência necessária. Um pacto, ele precisava novamente ser feito com o Deus da aliança. Divórcio, um rompimento legal, um rompimento de um vínculo estabelecido na presença de um juiz. Havia por trás de todo o enredo aqui 2 episódios que trazem base para o desenrolar da história, que estão contidos dentro do capítulo 7 de Esdras, que traz o pano de fundo, mas que vão muito mais além, que vinham muito mais adiante, que é toda a lei. Êxodo, no capítulo 19, antes do povo tomar posse da terra, o Senhor, ali nos Sinai, já dá indícios de como o povo deveria se comportar dentro de uma moralidade ligada à santidade. O encontro com Yahweh ali no monte. Isso antes de entrar na terra prometida. Mas não somente isso. Naquele momento, Deus indicava, depois de tirar o povo do cativeiro, Deus indicava a eles como eles deveriam se aproximar dele e ter uma vida de intenso relacionamento do Deus que havia acabado de tirá-los de uma vida de escravidão. Deus, exercendo a sua apologética, porque o contexto do Egito é um contexto onde diversos deuses eram adorados. Deus não somente tira o povo da escravidão, mas Deus se revela. E ele defende aquela sua própria revelação. Como o povo deveria se relacionar e se aproximar daquele Deus que tinha dado vida ao seu povo. A constituição nacional do povo de Israel nascia ali.
A identidade nacional e a identidade espiritual do povo de Israel nascia ali. Um tratado de aliança entre a nação e Deus. As coisas que poderiam ser feitas, Deus deixou muito claro. Também, o que deveria ser evitado, o que não poderia ser feito, Deus também deixou muito claro. Princípios de santidade, santidade baseada na autoridade divina de água, de Deus. Nós continuamos na progressão da revelação natural de Deus. Daí então nós entramos em Levíticos e vemos ali Deus estabelecendo de fato essa santidade. Nós vemos Números, o povo sendo conduzido a entrar nessa terra, Deus mostrando a eles a necessidade da submissão. Chegamos em Deuteronômio, aonde o povo entra na terra prometida para conquistar a terra não havia sido conquistada, Deus tinha dado a ela. Porém, eles precisavam conquistar a terra. E no capítulo 4 de Deuteronômio, vamos ler, importante nós lermos esse texto, capítulo 4 de Deuteronômio, a partir do versículo 4, diz assim, ó: mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. E eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando vocês hoje? Moisés sendo usado por Deus. Moisés, que não entrou na terra, viu, orientou o povo, sendo orientado pelo próprio Senhor, como o povo deveria se portar. Há um pano de fundo aqui, onde o povo se deixou levar e adorou Baal-Peor. O incidente é citado por Moisés para que o povo lembrasse daquilo que Deus tinha feito, daquilo que o povo tinha feito e qual foi a consequência disso. Isso nós vemos lá em Números, no capítulo 25. O povo, alguns daquele povo haviam se entregado a relações sexuais com mulheres moabitas. Isso provavelmente em uma cerimônia em honra ao Deus Baal. Esse comportamento que Moisés traz como exemplo para o povo é um comportamento totalmente contrário daquilo que Deus tinha orientado ao seu povo. Por isso, pela ofensa, pela violação dos mandamentos do Senhor, eles foram executados, penalidade. Houve uma grande contravenção do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento está exposto lá no capítulo 5, no versículo 7. Vamos ler do versículo 6, capítulo 5 de Deuteronômio, depois que nós vemos esse lembrar de Moisés, diz assim, ó: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra de escravidão. Olha o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. O povo tinha, por causa dos seus relacionamentos, colocado outros deuses diante do Senhor. O povo infringiu o mais importante mandamento: não terá outros deuses além de mim. Deus tinha um grande propósito por trás disso. Era ter um povo distinto, um povo com sua marca, um povo de conformidade com a sua vontade. E essa distinção
Ela estava baseada na intimidade do relacionamento com Deus, da aliança, o Deus quem criou a aliança, o Deus que os tirou de 400 anos de escravidão. A qualidade dessa aliança, desta distinção, ela é específica, ela é clara, ela é evidente. E esse pacto em Esdras, novamente, havia sido quebrado. Eles falharam de novo no cumprimento da aliança, uma aliança que agora é condicional. Depois você leia lá todo o livro de Deuteronômio, se me obedecerem e se me desobedecerem. Essa aliança é uma aliança condicional, aonde requer daqueles que se propuseram a viver mediante essa lei, obediência. A consequência dessa obediência, antes de Esdras, novamente, foi o exílio. O povo em Deuteronômio tinha, logo depois de 400 anos de exílio, rompido essa aliança, e Esdras via agora, outra vez, a mesma história, rompimento da aliança. Era necessário um posicionamento drástico. Era necessário uma atitude. E essa atitude era a separação. Essa atitude era o divórcio. Essa atitude era romper os laços ilícitos diante aos olhos de Deus. Porque esses laços ilícitos estavam conduzindo todo o povo a adorar a outros deuses, os deuses das suas esposas. Daí a necessidade do divórcio. Esdras se levantou da sua prostração e deu uma ordem, e essa ordem era sobre juramento. Eles precisariam cumprir aquilo que seria tratado a partir daquele instante. O judeu não jurava superficialmente, porque na mente oriental, o ser divino estava ali presente, fazendo parte daquele juramento. Daí a multidão se ajuntou a Esdras numa expressão, num sentimento de culpa, se disponibilizando a mudar. Esdras se retirou. Esdras novamente foi orar, foi jejuar. Esdras estava prestes a baixar um decreto esse muito sério, um decreto que abalaria a sociedade. Esdras, num ato de luto, com suas vestes rasgadas, depois de confissão, ele jurou juntamente com o povo e conduziu o povo a jurar. A Assembleia é convocada a tratar corretamente daquele problema, um problema generalizado. A propriedade daquele momento estava sobre Esdras, estava sobre os ombros dele. A responsabilidade de, como líder, tomar uma decisão crucial, decisão que ou manteria naquelas atitudes pecaminosas ou levaria o povo novamente a ter um relacionamento íntimo com Deus. Um grande exemplo de líder, Esdras. Não fugiu da sua responsabilidade, não relativizou. Esdras não justificou, assumiu para si e se posicionou. Grande exemplo de responsabilidade. Em outras palavras, todos aqueles que tinham voltado do cativeiro estavam ali, sentados na rua, como num tribunal. E muitos dos judeus que ali estavam indo ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. E no momento do sacrifício, o que aconteceu com eles? Eles foram confrontados no seu pecado.
Eles foram expostos ao seu pecado. Não ofertaram. Nem Esdras permitiu que eles ofertassem, mas os convocou, por meio de um juramento, a retomar o relacionamento com Deus e refazer a aliança violada com Deus de Israel. O sacerdote levantou-se e, de uma forma tão clara e evidente, não desperdiçou o tempo. Ele foi no centro da questão. A multidão estava confusa, tremendo. As palavras de Esdras poderiam estar como um martelo em seus ouvidos, em seu coração, e ainda o cronista, do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, traz um acréscimo a essa dramatização, e ele acrescenta a chuva. Eles estavam ali, expostos ao seu pecado, e totalmente encharcados, indefesos, molhados, tremendo da reação do Deus vivo e tremendo com frio por causa da chuva. Havia uma extrema sensação de desconforto. O senso da real posição daquele povo foi lá embaixo. Esdras expôs a eles o estado em que eles estavam. Mas não somente Esdras expôs. Esdras mostrou que aquilo precisaria acabar em algum dia, em algum lugar. E Esdras mostrou, é hoje e agora. Por isso, a confrontação de Esdras traz ao povo também uma convocação de confissão e da separação das influências pagãs. Agora confessem seus pecados ao Senhor, diz o versículo 11. Os pecados precisam ser confessados. Eles precisavam entrar num estado de contrição diante do Senhor. Eles precisavam mudar a sua atitude, as suas ações. E Deus esperava isso. Isso ficou muito claro quando Secanias diz que ainda havia esperança para Israel. Deus ouviria a confissão e observaria o arrependimento daquele povo e os perdoaria, e curaria e sararia aquela terra. A reação do povo foi uma reação de aceitação da sugestão de Esdras. É o que nós vemos no versículo 12. E a comunidade toda respondeu em alta voz: nós não temos culpa, Esdras. Nós não fizemos nada, Esdras. Não. A resposta do povo foi: você está certo, Esdras. Você está certo, homem de Deus. Você está certo, nosso líder. Devemos fazer o que você diz. O povo não resistiu à instrução da lei, à instrução de Deus, por meio dos exemplos, dos outros rompimentos da aliança que o povo já tinha cometido. Não houve rebeldia da parte do povo. O povo reconheceu que vinha sendo desobediente, se deixando levar novamente, colocando outros deuses além do único Deus. Irmãos, percebamos que a questão aqui ela é muito mais profunda e não há indolência da parte de Esdras, nem tampouco da parte de Deus. O povo estava colhendo aquilo que o povo plantou. Estava havendo muita lágrima, muita angústia, muita dor, criança sofrendo, mulher sofrendo, homem sofrendo. Todos estavam sofrendo por causa de Deus? Não!
por causa da sua desobediência a Deus e a sua palavra. No nosso Deus, nesse Deus, no Deus único, não há punição. O nosso Deus não é punitivo. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia, de fidelidade, de lealdade. Por isso, ele requer exclusividade. O povo estava sofrendo naquele momento por conta da sua desobediência, por conta da sua acomodação, por causa da sua dureza de coração. Quando Malaquias diz que o povo odeia o divórcio, é que o povo não deveria nem tampouco ter violado a aliança e se juntado a esse povo, a qual ele não instruiu que houvesse essa junção. Então, o ódio de Deus está em relação à atitude que levou a eles a unir-se. O divórcio, ele é o resultado da desobediência. O divórcio é o resultado da falta de submissão da palavra de Deus. Por isso Deus odeia o divórcio. Deus odeia a falta de reverência à sua palavra. Deus odeia ser colocado para trás. Deus odeia dividir a atenção e ele não divide sua glória com ninguém. Deus odeia ser mais amado. Deus odeia ser deixado de lado. E esse ódio do Senhor, ele não é punitivo. Ele é benevolente. Ele é atrativo. Ele traz novamente o povo para a direção que ele quer. Ele nos traz novamente para olharmos somente para ele. As lágrimas, muitas vezes, elas escorrem, não todas, muitas delas escorrem em nossos rostos por causa da nossa desobediência. Se nós não entendermos o pano de fundo aqui por trás, e muitos fazem isso, tentando denegrir a imagem de Deus. Olha que Deus perverso, Deus mandou abandonar as crianças, Deus mandou abandonar as mulheres. Esse Deus não é um Deus de amor. Que Deus é esse? Precisamos atualizar a Bíblia. Precisamos incluir os excluídos. Olha aí, Deus é um Deus que exclui, não é um Deus que inclui. Mentira, mentira, manipulação barata, liberalismo descarado, má formação de caráter. Por amar os seus, é que Deus requer obediência. Porque nenhuma das suas instruções trazem pesar, traz dor. Obedecendo ao Senhor, o povo de Israel teria vida. Nós, se mantivermos obedientes à palavra de Deus, teremos vida. Teremos desfrute pleno e abundante da presença de Deus. O Deus de Israel, o Deus Pai, o Deus Trino, ele preza pela dignidade da homogeneidade do povo. E ele também preza pela dignidade
da pessoalidade, ou seja, Deus preza pela dignidade coletiva e também Deus preza pela dignidade individual. Por isso, ele requer obediência. Por isso, ele requer exclusividade. Por isso, ele requer submissão total. Deus, ele exige do seu povo dedicação. Porque as suas promessas, as promessas de Deus, para aquele povo de Israel, elas ainda estavam em vigor. Em nenhum momento Deus abandonou os seus. Nem no exílio, nem antes do exílio, nem depois do exílio, nem na restauração do templo, nem na restauração do altar, e nem tampouco deixou de preservar o seu remanescente. Deus é um Deus que espera dos seus obediência plena. Para isso, ele instrui o seu povo detalhadamente aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Isso fica muito claro no Pentateuco, isso fica muito claro na lei, nos 5 primeiros números. É tão detalhado que, com certeza, eu e você, em determinados momentos, ali no Antigo Testamento, pulamos algumas páginas de tanto detalhe que Deus dá. Detalhe de tudo. Tudo. Sacrifício, holocausto, construção, doença, cura. Deus detalha tudo, absolutamente tudo. Até de calvície, Deus fala, de tão detalhista que ele é. Sabe por quê? É para que os seus não fiquem confusos e em dúvida daquilo que deve ser feito, para que haja uma intimidade com esse Deus, para que haja um relacionamento próximo, íntegro com esse Deus, para que haja sabedoria e discernimento nos seus, e os outros vejam e digam: quem é esse Deus que eles servem? Quem é esse que dá a eles discernimento e sabedoria? Mas para isso, precisa haver alinhamento. Para isso, precisa haver preservação da aliança. Para isso, precisa haver atenção, vigilância total do seu povo em relação ao que esse Deus espera do seu povo. Precisamos, irmãos, em nome de Jesus, porque ainda há esperança, é o que Secanias disse, ainda há esperança para Israel. Se, por algum acaso, ou por alguma circunstância ou motivo, que não nos interessa, mas que você sabe, por algum instante, da minha e da sua parte, a nossa aliança ela foi rompida, ainda há esperança para que essa aliança ela seja retomada. Ainda há esperança para que esse relacionamento ele seja retomado. Ainda há esperança para que essa intimidade ela seja de fato vivida. Ainda há esperança para que realmente estejamos vivendo
diante deste Deus, não colocando nenhum outro Deus diante dele. Secarias nos mostra que nem mesmo por causa da família deve-se se romper essa aliança com Deus. E Secarias se posicionou. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, e é nele que nós estamos falando, é por ele que aqui nós estamos, é a ele que nós estamos adorando. Por isso, em nome de Jesus, o próprio Jesus dá-nos uma ordem clara daquilo que ele espera de nós, daquilo que ele espera do seu povo. Vamos ler lá? O próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 28, para nós, nos dias de hoje, porque para alguns, Esdras está muito distante, é Antigo Testamento, porém, nós não podemos esquecer que há uma progressão da revelação de Deus em relação a Jesus, e tudo aquilo que nós temos aprendido foi uma preparação para a revelação plena, para a expressão exata da glória de Deus, e essa expressão exata da glória de Deus é Jesus Cristo. Essa expressão exata me alcançou e te alcançou, e ele, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim, ó: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você conhece esse texto, eu conheço esse texto, nós conhecemos esse texto, contudo, a palavra de Deus ela é viva, ela é apta. E nesta noite, mesmo esse texto sendo conhecido, ele nos ensinará aquilo que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos. Nós conhecemos essa história. Nós conhecemos essa narrativa. E é muito claro aqui para nós que o batismo ele é importante. Porque aquele que se submete ao batismo, ele faz isso com sinceridade. E ele está proclamando, eu e você, nós proclamamos ao mundo que nós rompemos com o mundo no ato do batismo, no simbolismo do batismo. E daí então, a partir daquele momento, simbolicamente, de forma clara e evidente, nós já não somos mais conduzidos pelo mundo, mas nós somos conduzidos pela união nesse Deus Trino, a quem nós devemos devotar a nossa vida, a quem nós devemos nos dedicar. E esse Deus Trino, logo após a questão do batismo, ele traz algumas instruções claras, porque a ele foi dado toda a autoridade, nós não podemos esquecer disso, e ele orienta os seus, porque ele tem toda a autoridade, e ele diz, ensinando-os ao quê? A obedecer. Pô, peraí, vamos entender. Nós só vamos poder ensinar a obedecer se nós obedecermos. É o que o texto diz. É o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Porque anteriormente, há um relato de que 2 guardas, obedecendo a uma instrução, eles fizeram o que? Eles mentiram. Não é essa a obediência. O padrão da obediência. Não é essa a obediência. A obediência que é nos ensinada é a obediência a quem foi dado toda a autoridade. Ele sim espera que por meio dessa autoridade sejamos obedientes ao Senhor. O verbo que rege toda essa porção
é o verbo obedecer. Obedecer de forma ativa. Obedecer no presente. E esse verbo não cabe negação. Esse verbo é usado de uma forma indeclinável. Quando Jesus disse ensinar a obedecer, é que ele espera que aqueles que vão ensinar já estejam obedecendo, não declinaram dessa ordem. Não romperam com essa ordem. Princípios básicos o Senhor Jesus já havia ensinado a todo o povo no Evangelho de Mateus. Princípios como permaneçam em mim. Princípios como amem uns aos outros. Princípios como negue-se a si mesmo e tomem sua cruz e sigam-me. As promessas, elas vinham em vigor. Promessa como aquele que vem a mim, de modo nenhum terá fome, de modo nenhum terá sede. Promessas que diriam de que teríamos aflições, mas que era necessário ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Lições e princípios sobre a cruz, sobre a hipocrisia, sobre a proclamação do Evangelho, sobre a oração, sobre humildade, sobre confiança, sobre perdão. Quando Jesus diz ensinando-os a obedecer, em outras versões, ensinando a observar, é porque ele crê e espera que não houve nenhum declínio dos seus discípulos em absorver tudo isso que ele já tinha depositado sobre a vida dos seus discípulos. Por isso ele diz: vão, façam, batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a obedecer, porque vocês já aprenderam. Ou se não aprenderam, vocês já deveriam ter aprendido. E daí, de forma sensacional, com uma didática e uma pedagogia inigualável, Jesus confronta os seus, dizendo, no versículo 20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Na nossa versão, ou em algumas versões, e esse eu traz uma falsa sensação de que, independente do que eu faça, o Senhor estará comigo. É verdade, é verdade. Mas há uma interjeição por trás desse eu. Jesus está falando, lembrem-se, vejam, tomem nota, prestem muita atenção, não declinem. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, estando em obediência, eu estarei com vocês. Também, se vocês não estiverem obedecendo, eu estou contemplando a desobediência de vocês. Eu estou aí, eu estou aqui, ao seu lado, até o fim dos séculos, observando a dureza de coração de vocês, observando as justificativas de vocês para que vocês não me obedeçam. Eu estou aí, bem do ladinho de vocês, prestando bem atenção no que vocês estão fazendo. Eu estou aí, com você. Quando você pensa que ninguém está vendo, contemplando a falta de submissão de você.
porque toda a autoridade foi dada a ele. O Senhor Jesus, ele não vem banalizar a obediência. Ele vem erguer a régua do patamar da obediência, dizendo: prestem muita atenção no que vocês estão fazendo ou o que vocês estão deixando de fazer. Prestem muita atenção. Lembrem-se. Tomem nota disso que eu estou dizendo. Mesmo que não fisicamente, eu afirmo, eu estou ao seu lado. Por isso, ensine, batize, faça discípulos, ensine a obedecer. Da mesma forma que eu espero que você esteja obedecendo, ou ensine a obedecer, evidenciando a sua desobediência. Isso é enlouquecedor. Isso é confrontador. Isso é constrangedor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer. Como discípulos do Senhor, nós só vamos conseguir ensinar a obediência se nós estivermos obedecendo. Como pais de família, nós só vamos conseguir ensinar obediência aos nossos filhos, à palavra de Deus e ao Deus Trino, se nós, homens, estivermos obedecendo a palavra de Deus. Você, irmã, você, mulher, só vai conseguir ensinar a sua filha a ser uma mulher de Deus, ser uma mulher que obedeça a palavra de Deus, ser uma mulher que sirva ao seu marido, sirva a Deus, ser uma mulher bem-sucedida na vida se você estiver sendo obediente à palavra de Deus. Caso contrário, o Senhor contemplará a sua desobediência e a minha desobediência. Mas o que conforta o nosso coração é que ainda há esperança, tanto em Esdras, ao povo de Israel, quanto a nós, nos dias de hoje, como povo de Deus. Por isso, nos arrependamos diante do Senhor e confessemos os nossos pecados ao Senhor e deixemos-nos ser transformados pela palavra de Deus e refaçamos a aliança com o nosso Deus, para que haja intimidade, para que haja relacionamento, para que haja proximidade a este Deus único, verdadeiro, fiel e exclusivo. Deus os abençoe, Deus nos abençoe e nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que até aqui Ele tem ministrado em nossas vidas. Senhor, bendito e exaltado seja o teu nome. Não há outro como o Senhor, Pai. Soberano, fiel, leal. Não há outro como o Senhor, que nos ame tão ternamente como o Senhor nos ama. Não há outro como o Senhor, que cuida de nós como o Senhor cuida. Não há outro como o Senhor, que esteja tão presente como o Senhor está. Por isso, em nome de Jesus, perdoa-nos quando nós deixamos ser levados por influências que nos afastam do Senhor.
estabelecemos alianças que desagradam ao Senhor e cometemos atos de desobediência à tua palavra e, consequentemente, desobedecemos a ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a enxergar que ainda há esperança. Ajuda-nos a enxergar aquilo que o Senhor espera de nós: contrição, confissão de pecados, para que esse relacionamento seja um relacionamento a ser visível a todos aqueles que convivem conosco para o louvor da tua glória. Sozinho nós não vamos conseguir, Pai. Por isso, por amor ao teu nome, pela tua maravilhosa graça, pela tua infinita misericórdia, ouve o nosso clamor, a nossa súplica. Por favor, em nome de Jesus. E ajuda-nos a viver uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Em nome do teu Filho amado, que vive está, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Amo vocês de graça. Vamos avançar. Pastor Sérgio, Pastor Edney, está com vocês, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, meu irmão. Eu vou cantar uma musiquinha aqui. Posso cantar uma musiquinha? Meu Deus, eu não sei se eu digo... Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor, há um só Senhor, há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder. Melhor dançar. É isso aí, irmã Jurema. Vamos com a irmã de graça. Vamos melhor dançar trabalhadores. Melhor dançar trabalhadores. Tá certo, meu irmão. Não faltará oportunidade. Dançaremos trabalhadores. Vamos dançar. Dançar na presença do Senhor. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu fiquei sem saber ao certo o que eu fazia. Se eu interrompia a nossa gravação, se eu mantinha a gravação. Se eu mantinha o César na chamada, na nossa gravação, se eu tirava o César da nossa... Eu não sei, mas... Estamos todos aí? Todo mundo saiu? Não, meu irmão, estamos aqui. Você me ouve, César? Estamos juntos contigo, César. Irmão, estamos aqui. Aqui. Nós presenciamos tudo. Nós ouvimos tudo. Ouvimos a sua cantoria. Talvez fosse melhor não termos ouvido, mas ouvimos. O final das frases da música, o final ficou afinadinho, César. O começo não ficou, não. O final ficou afinadinho. Irmãos, voltando até ao tema da mensagem, o Senhor é o Deus que nos conhece. Ele é um Deus único e Ele é um Deus que nos conhece perfeitamente. Ele é o Deus que detém todo o poder, toda a autoridade, que nos concede esse poder e essa autoridade. Ele é o Deus que retribui com bênçãos aqueles que lhes são fiéis, que são obedientes, fiéis à sua palavra, à sua aliança. Mas Ele é o Deus também que recompensará cada um de nós, seja pela obediência ou pela desobediência, como o irmão César falou. E talvez uma das coisas que pelo menos me vieram à mente assim, é o fazer o que eu digo e não fazer o que eu faço não compete aos cristãos, né? Querer ensinar obediência sem ser obediente não nos diz respeito. Então, que em nome de Jesus nós tenhamos uma vida
ajustada à palavra de Deus, né? Digna do Evangelho. Essa é uma das melhores definições que a Bíblia nos apresenta. Digna do Evangelho. O pastor Luiz Zeto hoje esteve conosco durante a transmissão, mas não participou. Ele tomou a dose aí da vacina, ficou um pouco indisposto, alguns sintomas surgiram e ele preferiu ficar um pouquinho mais de stand-by, a gente entende, e ora para que ele se recupere logo, né? Sintomas vão passar rápido, se o Senhor assim permitir, tá bom? Irmãos, irmãs, um restante de noite abençoado para todos vocês, que o Senhor continue com sua boa mão sobre as nossas vidas, permaneçamos orando pela vida da nossa irmã Isabelle, nosso irmão Anderson e dos familiares, recuperação do Cauê, enfim, são vários pedidos, recuperação da irmã Cristina. A gente tem travado algumas lutas como igreja, como povo de Deus, que a gente permaneça intercedendo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, paz a todos vocês.